Não, continua sem som. Sem som. É por isso que a gente não está vendo. Não. Fez um barulhinho aí. Não, continua sem. Mas você tinha feito aí, mexeu no fio aí embaixo, deu uma melhorada, mas... E agora? Agora sim. Aí, achamos o João. Vamos lá, então, né? Vamos. Vou fazer a prece ou tu faz, João? Tanto faz. Então, eu vou fazer. Tá. Amado Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade que nos acompanham sempre, que venham até nós nesse dia do nosso estudo, Pai, que nos voltamos para os ensinamentos de Kardec e de André Luiz. Que possamos, Senhor, assimilar as palavras benditas e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Agradecidos estamos por esse meio, Senhor, tecnológico, que nos aproxima, que nos coloca face a face um com os outros, embora ainda não possamos nos tocar. Mas já é um alento, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta encarnação, neste estudo. Agradecemos, Pai, pela espiritualidade amiga que sempre atua junto ao João, fazendo com que ele, Pai, possa sempre tirar as nossas dúvidas em cada estudo que fazemos. Que a espiritualidade continue iluminando e indicando o caminho para que ele, Senhor, nos leve também até ti. Sabemos que estamos no caminho, que ele é longo e difícil. Mas nós venceremos, Pai. Como tu venceste o mundo, nós também venceremos. Vai demorar, mas somos pacientes e seguiremos um passo de cada vez. Assim, Pai, pedimos que fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, vamos lá então, né, gente? Nós estamos aí no capítulo 4, né? Isso. Na minha edição aqui é a página 53, aquele parágrafo que começa assim: e ante os apelos agoniados, não é isso? Isso, e afetivos nos reencontros a se processarem. Isso. Acharam Exatamente. todo mundo? Não, peraí um pouquinho, só um minutinho. Tranquilo. Hoje eu tô meio enrolada, gente do céu. Tranquilo. Termina ali, Deise, ó, com o suor do trabalho ou com o pranto de expiação.
Termina aí começa. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem. No céu é página 52. Nós temos o mesmo livro, isso? É, o finalzinho da página. Beleza, Marta, joia. Marta, me ajuda, Marta. Oi, Paula, oi, Rô. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Entrei só um pouquinho atrasada, desculpa. Não, que isso. Eu também. Os últimos serão os primeiros. Assim verdade. seja. Então, podemos todos aí localizaram onde paramos a leitura? Podemos. Todo mundo? Deixa eu olhar aqui, passar o... Tá, Deise, já, Rô, todo mundo, né? Ângela também. Ângela, achou aí onde está? Bom, então vamos lá. O que a gente está tratando nesse capítulo 4? André Luiz foi, junto com Hilário, né, naquele pátio de chegada das caravanas. Essa Mansão Paz ela tem 2 caravanas trabalhando dia sim, dia não. Então, elas alternam nesse serviço de ir ao lado de fora da mansão e trazer aqueles que podem ser trazidos, aqueles que, digamos, que o trabalho com eles possa redundar em efeitos de progresso, né? Essa caravana, ela tem 10 trabalhadores e, em regra, eles trazem diariamente 20 pessoas, né? Essas pessoas, algumas vêm na maca, algumas vêm acamadas, né? E outros vêm porque não estão em situação de desespero, eles não se comprometeram muito significativamente com as trevas, mas eles, em regra, estão sem o juízo próprio, são loucos pacíficos, estão num estado fora da realidade, né? E nós vimos aquele caso daquela mulher recém-desencarnada, que ela não sabe que desencarnou, e ela está justamente pedindo a Silas, que é um trabalhador, um enfermeiro da Mansão Paz, para que ela o vê como um sacerdote católico, né? Para que ele dê as bênçãos da extrema-unção, mas que ela seja afastada da morte. E ela carrega um problema muito afligente, e foi esse próprio problema que a levou em vida a praticar a caridade, tentando, digamos, sufocar o remorso do erro que praticou, expulsando a própria mãe de casa quando era jovem e se fez rica com a fortuna do pai, né? E para ela jovem, e para impressionar o esposo em função do orgulho, afirmou que a sua mãe, que era bem paupérrima, não era sua mãe e a expulsou de casa, né? Lembram? Porém, agora é a própria mãe que a está recebendo, como, digamos, um sirineu que volta atrás para auxiliar aquelas próprias pessoas que lhe fizeram mal, que são os parentes. Ora, e é justamente o que nós faremos pelos nossos e que talvez alguns espíritos já tenham feito por nós, certo? E tomara que a gente não necessite de novo desse amparo, pelo contrário, né? Que sejamos nós a amparar, como já fizeram conosco, com certeza. Beleza? Então, paramos aí, né? Então, vamos lá. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali, sob os nossos olhos, quer dizer, daquelas quase 20 pessoas socorridas, são os parentes, são os amigos que vêm pegar, né? E André Luiz até agora narrou um caso dessa mãe que havia expulsado dessa filha que havia expulsado a mãe e agora a mãe está recebendo. Tem outros casos, são reencontros, né? Então, ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais
esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acentuou. Geralmente, a essas plagas, a essas regiões de inquietação, aportam aqueles que trouxeram mais amplas faixas de inferno em si mesmos e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Beleza? Então, aí, uma coisa muito importante. Nós temos que nos libertar, digamos, se a gente errou em vida, nessa vida, a gente não pode ficar cristalizado nos erros que nós praticamos, né? Porque, digamos assim, essa manutenção do inferno na gente mesmo é algo que nos fará muito mal até no plano espiritual. Tem que tirar a cristalização. Todos nós erramos. Quem não errou? Só Jesus não errou. Como diz o Divaldo, só Jesus não tinha sombra. Então, a gente não pode se cristalizar nas coisas equivocadas que fizemos. Pô, se for falar da vida anterior de Paulo, se ele ficasse cristalizado no erro dele, né? Ele separou mães de família, ele aleijou jovens que eram arrimo de família, com torturas de arrancar unha, pelo prazer de vê-los abnegar Jesus e serem fiéis a Moisés. Mas ele ficou preso em tudo isso? Não. E no final da trajetória dele, a própria cidade de Jerusalém, digamos, em Cesareia, quando ele vai partir de Cesareia para Roma, porque ele apelou a César, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jope, a própria cidade de Cesareia, outras cidades vêm se despedir dele. Inclusive, o apóstolo Tiago vem se despedir dele, né? Então, ele realmente se reconciliou com o povo, né? Ele foi abraçado pelo próprio povo a quem ele tinha feito muito mal há 30 anos atrás. Então, ele não se cristalizou nas ilusões. Então, vamos lá. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão, quer dizer, aqueles que foram vítimas desses que estão sendo agora socorridos pelas próprias vítimas. Mas não basta ser vítima, porque a vítima não dá título nenhum. A vítima é ressarcimento, porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem, certo? Ora, então vamos raciocinar como nos ensina o Espiritismo. Se essa mãe foi expulsa de casa pela filha, o que foi que ela fez na vida anterior? Provavelmente fez o mesmo erro, né? Provavelmente fez o mesmo erro. Então, nesta vida, ela é vítima, mas na outra, provavelmente foi algoz. Ora, mas não basta ser vítima, tem que estar edificada. Em quê? No entendimento, na compreensão e no perdão. Tem que ter perdoado. Então, as vítimas, com esses adjetivos, edificação, com esse substantivo, estou substantivando, né? Edificação, entendimento e perdão. Tem que estar nos adjetivos, tem que estar edificada, tem que entender, tem que perdoar. Se transformem felizes. Felizes. Tem gente que fala assim, eu quero, como é que fala? Cumprir o meu compromisso dessa vida atual com o meu cônjuge, ou não sei quem da família, porque na próxima eu não quero mais. Ora, peraí. Como então não adiantou nada, né? Esse desejo de distanciamento não mostra que houve uma reconciliação real, porque eu não quero mais não existe, né? Imagina, Jesus diz para todos nós, não quero mais esse pessoal, um fardo muito pesado para mim. Pelo amor de Deus, mas mestre, está todo mundo te querendo. Não, vocês são um fardo muito pesado. Não dá. Então, ainda, né, edificada com entendimento, perdão e feliz. E feliz. Se transformem. Felizes em quê?
em abnegados, sirineus. Quer dizer, não basta ser sirineu. Tem que ser um sirineu abnegado. O adjetivo é mais forte que o substantivo. O sirineu é aquele que ajuda no carregamento das dificuldades, né? O que ajuda no carregamento dos problemas, das dores alheias. Dos antigos verdugos. Enfim, é a construção da reconciliação, que não começou no atrito último, no caso da mãe e da filha, não começou quando a filha expulsou a mãe de casa, não começou aí com certeza, isso é uma história milenar, como diz o livro Missionários da Luz, né? Os processos obsessivos, essas influências, às vezes, são processo milenar. Ora, e também não vai acabar aqui, porque só vai acabar quando todos nós tivermos atingido um grau evolutivo muito significativo. E aí é a união. Como é fácil verificar, o incomensurável, não dá para medir, amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, não só os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. A gente viu aí que, digamos assim, mesmo nessa região inferior, nessa colônia espiritual em região infernal, 2 vezes por semana vem espíritos que são representantes de entidades angélicas dizer o que tem que ser feito, né? E toda essa comunidade trabalhando por esses espíritos para que eles saiam dessa região infernal que eles próprios criaram para si mesmos, né? E essa reencarnação é planejada e executada de lá. Não é a gente que executa a nossa própria reencarnação, porque quando a gente erra, vem o espírito, olha, não é esse o caminho, tá fazendo errado. Então a gente... E também, quando a gente está fazendo errado e não ouve o bom, aí o inferno é a bigorna nas nossas costas, moldando-nos, como, né, o martelo e a bigorna moldam o ferro, né? Então, até a inferioridade nos impele à frente. Então, vamos lá. Pobre mulher prorrompeu em choro convulsivo junto de nós, portando a palavra de nosso amigo, né? Não é um local de estudo, é um local de trabalho, né? Não é aqui como a gente que está estudando. Lá tem que servir antes de estudar. De punhos cerrados. Então, pensa, então, na emoção da mulher, né? Da pobre mulher que ela está. Qual é a emoção que ela está? A se traduzir no gesto de punhos fechados. Como está o estado emocional? De punhos cerrados, né? Reclamava a infeliz. Quem me libertará de Satã? E naturalmente deve sacudir as mãos, né? Deve estar gritando. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos! Agora é outro tom, porque agora é uma súplica, né? Socorrei-me! Socorrei-me contra o temível Belfegor. Bom, vamos lá. O Belfegor está ali. O Belfegor foi trazido para dentro da Mansão Paz? Não. Sim ou não? Não. Não. Mas ela está pedindo um socorro imediato, certo? Ela quer o socorro já, agora, como se o Belfegor estivesse ali, certo? Certo. Ora, então a gente já associa que ela está num processo de se não é obsessão, é o quê? Subjugação? A subjugação é uma espécie de obsessão, né? Mas se não é uma obsessão, é um processo de quê?
Alucinação? De auto-obsessão, né? Lembrando que também poderia ser um caso de obsessão à distância. Porém, neste caso, se fosse de obsessão à distância por fluidos telepáticos, fluidos teledinâmicos, né? De movimento à distância trazido, esses fluidos iam ser vistos. Esses fluidos iam ser vistos, como é no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Mas aqui não, ele não falou nada desses fluidos que estão sendo transmitidos à distância, como foi no capítulo 2º, né? Que eles estavam jogando energias pelos canhões, lembram? Que aquela energia podia destruir quem fosse atingido, e quem não fosse atingido nas imediações poderia entrar num processo de paranoia tão significativo que a pessoa ia começar a se automutilar. Lembram? Mas não parece ser o caso. Aí ela fala desse Belfegor. Beleza, que livro a gente lembra? De Allan Kardec? O Céu e o Inferno, né? O Céu e o Inferno, capítulo 4. Quem é esse Belfegor? Aqui ela deduz que é o demônio, né? Mas... o demônio da luxúria, né? Lá no Seu Inferno vai falar que Belfegor é o demônio da luxúria, mas Allan Kardec coloca justamente como sendo, digamos assim, uma fantasia. Uma fantasia da raça humana, criado pela própria igreja para realizar exorcismos e conjurações, né? Aí tem mais lá tem o Mamon, que é o demônio da avareza, Abaddon ou Apolion, que é do homicídio, Moloque, Belial, aí Beuzebu, que é da corrupção, dos desejos impuros, né? E o chefão, que era Lúcifer, que quando caiu para o inferno virou Satanás, certo? Então vamos lá. Então ela está sendo atormentada com relação às questões da luxúria, criando para si mesma, já que não são fluidos teledinâmicos perceptíveis, criando para si mesmo a imagem de Belfegor. Lembra daqueles casos lá do livro Nos Domínios da Mediunidade? Diversos casos, uns 2 ou 3 casos, em que a pessoa começa a se debater, começa a falar alguma cena vivida, aí justamente Hilário diz assim, mas vem cá, de onde que essa pessoa está tirando isso? Eu sei que tem aquele espírito ali, ou aqueles 2 espíritos ali perto, mas o semblante deles não é de maldade, e também não se vê esses fluidos teledinâmicos. Por que essa pessoa está nesse estado? Se a gente não tem um obsessor com ela, presencialmente. Não se vê fluidos à distância que possam estar influenciando. Como que essa pessoa está assim? Aí o cara diz, ela está tirando essas imagens que ela morreu em vida passada dela mesma. Lembram disso? Aquele lá foi o marido que a matou há 100 anos atrás. Mas ele quer se reconciliar, veja o rosto dele de humildade. Porém, pela sensibilidade psíquica. Veja, ela está acordada no centro espírita, encarnada. Mas nesse estado de lucidez, ela, pela sensibilidade, ela nota a presença dele. E com essa sensibilidade, ela tira de si a própria memória que a reencarnação não conseguiu apagar de como ela morreu. Ela foi esfaqueada pelo marido.
A reencarnação não apagou aquela memória tão cristalizada que estava. Percebe a coisa? Então, aqui ele está falando algo semelhante, só que ela está desencarnada, mas não é uma obsessão, nem presencial, nem à distância. Tem um caso semelhante que causava epilepsia. No livro No Mundo Maior, lembram disso? Bastava a presença de um espírito inferior ali, 10 metros, 20 metros. Sei lá quantos metros, o livro não fala, eu estou supondo uma distância. E aí a pessoa tinha uma epilepsia, um ataque epilético secundário. Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade vai falar de uma epilepsia por causa espiritual com uma obsessão presencial. O espírito obsessor está ali engalfinhado, quer matar o epilético. E por esta obsessão ali presencial, a pessoa tem um ataque de epilepsia. E dentro da casa espírita, permitido que tivesse, para fins de estudo, e também para que ele estava no tratamento. Mas foi permitido, não, pode deixar a obsessão entrar. Antes de ocorrer o ataque epilético, André Luiz, Aulus, naquele livro era Aulus, e Hilário, se acercaram da pessoa que ia ter epilepsia. Lembram disso? Mas no mundo maior, não era esse caso. Era uma sensibilidade que a pessoa, pela sensibilidade, tirava o arquivo dela mesma. Mas aqui nem falou em sensibilidade. Também não precisa nesse ambiente, né? Aí tá. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Então, tem que trazer o amparo magnético imediato. Outras ideias, outros fluidos. Enfermeiros presentes acorreram solícitos impedindo o agravamento da crise. Ora, o que aconteceria? Qual seria o agravamento da crise? Talvez esse, se debater no chão, né? Uivar como um lobo, se contorcer como uma cobra no chão, como tem no livro dos Domínios da Mediunidade. Mas eles impediram que a coisa se agravasse. Imagina, então, que ela fica no ambiente de fora da Mansão Paz durante o tempo, vai voltar, talvez, como o Antônio Olímpio. Né? Vai ficar, talvez, como o Antônio Olímpio está. Beleza, então eles impediram que a crise se agravasse, mas não impediram ainda, digamos, que a crise se atenuasse a ponto de zerar. Não. Maldito! Maldito! Repetia a demente, persignando-se, né? Se benzendo, fazendo o sinal da cruz, cabeça, coração e ombros. Invocando o socorro divino por meio da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados. Percebe? Então, o movimento não está com um comando adequado do próprio corpo espiritual. Os movimentos são desordenados. Mas André Luiz orou, junto naturalmente Silas, os enfermeiros, todo mundo doando fluidos, e também a contendo ali, adormecendo-a pouco a pouco. Aí ela foi ali, ele não fala pouco a pouco, mas quanto tempo? Uns 10 minutos? 15 minutos? De pouquinho, pouquinho, ela foi adormecendo. Sai de uma gritaria, de um movimento desordenado, até que adormeceu. Em quanto tempo? Não faz, revela o livro. Asserenado o ambiente, então o ambiente ficou conturbado. Convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Quer dizer, então, venceu a crise exterior. E agora ela está dormindo por hipnose. Foi posta para dormir. Mas a mente está conturbada, porque André Luiz vai olhar a mente. Então, só assim, cortou o ramo das árvores, mas a semente apodrecida está lá. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes.
Olha o que está escondido nesse adjetivo que ele não revelou para a gente. Vamos à verdade. Descreve essa cena aí no livro Ação e Reação do que você está chamando de horripilante, André Luiz. Não. Deixa só horripilante. Para não chocar os espíritas. Deixa só o adjetivo. Para não chocar. Mas a gente está estudando as entrelinhas da coisa. E a gente quer, né? Quer esmiuçar ao máximo para que seja útil para a gente. Mas há um limite daquilo que pode ser dito. E a palavra horripilante digamos, esconde muita coisa que não deve ser dita. Então vamos lá. Mas ele ainda vai revelar algo mais. Já que ela falou em Belfegor, tem que revelar alguma coisa. Como que a se lhe enraizar no cérebro via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agitado de longa cauda, agigantado, né? Um homem agigantado de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura, em mútua imanização, quer dizer, em mútua atração, em mútuo ali estado meio ali de cativeiro, né? Conjugados, conquistados. E é o pensamento dela mesma, né? Exteriorizado. Legal. E é um pensamento dela própria que lhe faz mal. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou. Então, ele não fez pergunta nenhuma, André Luiz, mas ele pensou. E por pensar, Silas captou o pensamento. Ora, então vê que Silas também é mais evoluído que André Luiz. Porque quem capta o pensamento, digamos assim, do que está numa condição evolutiva inferior é o superior. O inferior só capta o pensamento do superior quando o superior baixa a frequência e ele quer ajudar. Lembram? Estamos falando do livro Nos Domínios da Mediunidade de novo. Aí ela vai, é um clichê mental. Quer dizer, é uma imagem muito repetida. Uma espécie de chavão. Não tem pessoas, e às vezes nós mesmos, às vezes fala com muita frequência uma determinada palavra. Então, essa tem uma imagem muito repetida. Uma imagem mental muito repetida. Quer dizer, ali como se fosse um negativo de foto. Ela fica tirando as fotografias dali. Bom, um clichê mental, uma imagem muito repetida, criada e nutrida por ela mesma. Então, ela criou essa ideia, essa imagem na cabeça dela. E ela alimenta essa imagem. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, que as igrejas propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições, ao preço de conjurações, quer dizer, fórmulas ali, né, para o afastamento, e exorcismos para gerar dinheiro, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias.
Então, é pouca gente que está com uma situação de um clichê mental vinculado à ideia de demônios? É pouca gente? Não, é muita gente. De onde se originou isso? Da própria igreja. A igreja está propagando isso, mantendo ainda crendices e superstições, porque também os gregos também tinham suas superstições, os romanos, né? Não tinha o cão Cérbero, o cachorro de 3 cabeças, tomava conta da porta do inferno, a hidra de Lerna, a quimera. Então eram monstros das cabeças dos pagãos, dos povos pagãos. Agora aqui é a mesma coisa. E a igreja manteve essas crendices assemelhadas. Bom, e o pessoal como está? É uma epidemia esse. É uma epidemia. Tipo o coronavírus na mente de muita gente no mundo. Através do medo, eles dominavam o povo. Exatamente. Através do medo e não do amor se dominava o povo. João, até hoje a gente vê essas coisas, até entre nós mesmos espíritas. Eu não esqueço a primeira vez que eu fui lá no discípulo, que aí não tinha, assim, a sala era pequena, né? Aí não tinha um lugar assim, eu peguei, botei minha bolsa no chão. Nossa, uma pessoa veio correndo, eu nem me lembro quem é, mas veio correndo, juntou minha bolsa. Não bota a bolsa no chão, que o dinheiro vai embora. Eu digo, gente, mas o ouro está no chão, gente. Nossa, não dá, né? as crendices, são muitas as crendices do povo, de um modo geral. A gente tem umas crendices, assim, de umas coisas muito besta. Não dá, né? Na mente nossa de séculos. É, exatamente, viciada de séculos. Não passa embaixo da escada. Olha o gato preto. É isso aí. E essa aqui, olha, em caráter epidêmico, muita gente com imagens de demônios em suas cabeças, não sabendo onde vai parar, mas aqui o livro está revelando quais são as consequências disso, né? Então vamos lá. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se destes quadros mal contornados que a literatura feiticista ou a pregação invigilante distribui na Terra. Então, o que está acontecendo? O que ele está falando aqui? Olha o que ele está falando. Primeira coisa, né? A literatura terrena, falando desses demônios, falando ainda, sem muitos detalhes, mal contornados, ou os próprios religiosos, falando de demônios, porque é a pregação. Só que é uma pregação invigilante, mas eles estão falando dos demônios. Aí o que acontece? Os espíritos desencarnados, se aproveitando disso, vão fazer o quê? Vão tomar essas formas, vão assumir essas formas demoníacas para mais atrapalhar. E digamos, como que está aqui, essa literatura de demônios, essa pregação invigilante está sendo distribuída na Terra a mancheias, quer dizer, muito, muito, muito. E imprime-lhes, as inteligências desencarnadas, imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, quer dizer, dos desenhos infantis, tomando-os por base de desenhos seguros. Aí vai dar vida a coisa, não, eu vou assumir o formato desse demônio aí, desse Belfegor. Não, eu vou assumir o formato do demônio Beelzebub, do demônio Mamon, do demônio Apolion. De onde surgiu isso? Né? Das pregações invigilantes, da literatura feiticista. Tá. Com que passam a impressionar o ânimo infantil. O ânimo infantil aqui é dessas mentes frágeis, mesmo sendo adulto.
desses cérebros fracos e desprevenidos, das crianças que somos. Viram aí como é que a coisa funciona? O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Quer dizer, começou numa auto-obsessão, que a pessoa começou a ler essas literaturas inadequadas, ou está frequentando uma religião em que o sacerdote vigilante está fazendo uma pregação e falando de demônios. Aí começou numa auto-obsessão, aí os espíritos passaram a obsidiá-lo com aquele conteúdo mesmo da cabeça dele. Beleza? Então, olha lá, o André Luiz falou assim, então agora eu vejo uma solução de muitos enigmas. Aí vai falar do capítulo Obsessão. Ele vem estudando a obsessão desde o lado do livro Missionários da Luz. Ele vai relatar monstro lá nos livros, né? Até no livro Mensageiros fala de monstro, né? Fala do obreiro da vida eterna, enfim. Mas ele não detalhou muita coisa nesses livros, porque ficou escondido tudo na palavra horripilante, mesmo nos livros anteriores. Mas para ele que viu a coisa, olha, aqui está a solução de tudo isso que eu venho estudando aí, com relação à obsessão. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe superpunha, a forma pensamento dela mesma, se colocando por cima da ideia dela mesma, por cima da cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos, só dei uma manuseada na Terra, quando eu estava encarnado, um livro de autoria de Colin de Plancy, não sei se é assim que pronuncia, aprovado pelo arcebispo de Paris. Ele estava em Paris? Ou ele estava no Brasil e o livro foi distribuído e na capa do livro tem lá, aprovado pelo arcebispo de Paris, que trazia descrição minuciosa de diversos demônios. E creio, não tenho certeza, eu só folheei faz muito tempo, e creio haver visto, gravada nesta obra, uma figura semelhante à que temos sob nossa direta observação. Malu, me dá aí a... Sumiu sua voz, João. Sumiu? E agora? Estão ouvindo? Ou não? Sim, tá ok. Tá ok, estou ouvindo. Tá tranquilo. Não falhou, não. Quem que falou que falhou? Agora voltou. Agora voltou, João. Beleza. Teve alguma parte que você perdeu, Cida? Perdi a explicação que você deu por último. De você qual estava parágrafo? lendo de Colin, né? Aprovado a ser bispo de Paris. Então, né, o que o Hilário falou? Olha, eu manuseei lá, faz muitos anos, quando eu estava encarnado, eu manuseei um livro de autoria de Colin de Plancy, né, que foi aprovado pelo arcebispo de Paris. Aí me diz aí, que época foi isso? Será que o Hilário estava no Brasil e ele recebeu um livro que na capa estava lá, né? Naturalmente o autor, mas estava também o símbolo aprovado pelo arcebispo de Paris, ou ele era parisiense? Enfim, a gente não sabe, né? Mas bom, quem que aprovou, né? Arcebispo só pode ser da Igreja Católica, né? Exato, exato. E a influência de Paris aí, talvez, em boa parte do mundo. Bora ver aqui uma coisa. Ela. Colin de Plancy. Estão vendo aí, gente? Sim. Jacques Colin de Plancy, aí do século XVIII, século XIX, escritor francês, demólogo francês.
Esse aí que está inventando essas coisas, causando uma epidemia, né? Causando uma epidemia. Mas sabe lá, se não for, não é uma encarnação nossa, não podemos criticar. Sabe lá, se não é uma encarnação nossa, né? Do passado. É verdade. Tá, então vamos lá. Que trazia a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio, acredito, não tenho muita certeza. Então você vê que ele ele só teve na mão um problema, não tinha ideia do que podia cair, porque talvez fosse Hilário que tivesse na condição dessa jovem, dessa senhora aí, né? Não, mas eu não me dediquei à demologia, eu só dei uma folheada rápida ali e já deixei no canto. Melhor, hein? Melhor. Né? Uma figura semelhante a essa, a que temos sob a nossa direta observação. Silas adiantou confirmando, isso mesmo. Mas aí quando você vai no plano espiritual, você vai trabalhar numa região dessa aqui, temporariamente, ou de uma forma definitiva, você vai acabar sabendo essas coisas todas. Sim? Porque como está vindo os epidêmicos, os doentes estão vindo assim, dia sim, dia não, ou todo dia está chegando alguém igual ela, é uma epidemia. Está chegando alguém com a imagem de um demônio. Todo dia está chegando 1, 2 ou 3 com imagem de demônio, é uma epidemia. Então aí você fica sabendo o assunto. Então Silas adiantou confirmando, isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Weyer, não sei. Vamos lá de novo aqui. Que imprevidentes autoridades da igreja permitiram que se espalhasse nos círculos católicos. Né? Eu acho que eu não fui o Jean Meyer, nem o Cole de Plancy, mas será que eu não fui uma autoridade imprevidente da Igreja Católica que provocou essa epidemia? Talvez sim. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos. Algumas criaturas. Não, há milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados. Oferecendo o que aos espíritos bestializados? A imagem, né, daquele demônio. A imagem do demônio ali, né, para eles se transformarem e assustarem, né, também. Exato. E na palavra do livro? Está correto que vocês falaram. E na palavra do livro? Então, acolhem tais símbolos de Satanás. Símbolos de Satanás, exato. Isso. Aí. Oferecendo esses símbolos, né, de Satanás a espíritos bestializados que os aproveitam, os símbolos, para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Né? Possessão, aí a gente já lembra o livro Missionários da Luz. Tinha um caso de possessão tão grave que todas as células do corpo físico da mulher, que havia sido a dona de escravo, tinha vários espíritos que estavam obsidiando, mas um estava colado nela. E todas as células dela, da ponta do cabelo até a unha do pé, estavam sob uma influência de uma energia ruim, a ponto de atrapalhar as mitocôndrias celulares e o funcionamento de cada célula do corpo. Era uma possessão. Possessão completa também. Epilepsia. Os casos de epilepsia que não têm raiz por um problema orgânico, às vezes é um problema de obsessão. Vamos lá, esse Jean Meyer aí, vamos ver ele aqui. Cadê? Tela. Compartilhar tela. Ué.
Estou meio que apanhando aqui. Cadê aqui? Tá vendo aí? Esse Juan Meyer, ele era holandês do século XVI. Beleza? Estão ouvindo aí, gente? Será que caiu? Estamos. Não, tá. estamos vendo. Estamos vendo e ouvindo. Beleza. Então, cancelar. Tá. Então, foi esse Jean Meyer que criou esse demônio aí no século XVI, e aí o Paul Deplancy saiu catalogando a coisa, escreveu um livro que foi aprovado pela igreja. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo, me surpreendendo a indagação, acentuou bem o humorado. Então, vê aí que, digamos assim, a comunicação mental é direto nas obras de André Luiz, né? Direto. Aí ele já vai responder sem ter tido pergunta. Verbal. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona. Olha aí que coisa está nos falando, né? Cada coração edifica para si o inferno que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Nós mesmos modelamos aí, né? O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção. E, por isso mesmo, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Bom, então, digamos assim, o trabalho lá não é aquele trabalho que a gente pode fazer com o que está lavando louça, né? Estou lavando louça e cantando aqui e tentando fazer uma outra atividade mental aqui à medida que estou lavando a louça, que estou lavando a roupa, ou varrendo a casa. Não dá, não. Não. O trabalho exige uma atenção cautelosa. E tem prioridade em relação digamos assim, ao ensino. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio. Então, descongestionado e silencioso, apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Então, vê aí. Tem o serviço de vigilância, tem o serviço de vigilância. Aí volta nos livros anteriores. Esses vigilantes estão armados? Qual é a arma que eles usam? É necessário armas? É um raio, né, que eles usam? Lembra aí do livro Os Mensageiros. Não, mas eu sou espírita, eu não vou usar essa espingarda aí que solta raio, que vai matar. Mas se você não usar, eles vão destruir aqui. Tem que ter a cerca elétrica, tem que ter guarda. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar muito, já estudar acerca do pensamento e da fixação mental. Tem um capítulo no livro Nos Domínios da Mediunidade que só trata da fixação mental, lembram? Uhum. Eles estão preocupados com aquele rapaz que estrangulou os próprios pais no século X. Quer dizer, passou 1 milênio e ele está fixado no que ele fez aos pais. Porém, ele fez ao pai a pedido da namorada, da mulher que se relacionava com ele. E depois de ter estrangulado os pais, ela a deixou. Então, agora, ela sofre um processo de obsessão terrível. E passou, naturalmente, 1 milênio nesse processo de obsessão. Lembra? O estrangulador da Toscana do século X. Nossa, 1 milênio. Ao tempo de Uno. E ele não reencarnou. Agora que ele vai reencarnar. Meu Deus. Agora que ele está sendo, digamos assim,
compulsoriamente, mas porém de forma amorosa, sendo convidado ali a reencarnar. Não é assim, você vai reencarnar agora. Não, assim, é compulsório, você vai ter que encarnar, mas a forma é amorosa. Isso Bom, tá em beleza. Nos domínios da mediunidade. E ele vai ser filho de quem? Como é que vai desenrolar esse processo obsessivo milenar? Porque talvez ela tenha encarnado nesse milênio 10 vezes, 8 vezes, 7 vezes, sei lá. Uma vez a cada século, será que ela reencarnou? Mas em todas elas, ela passou por um processo obsessivo gravíssimo. Tanto é que ela está numa casa espírita e ela cai no chão, começa a uivar como uma espécie de lobo, começa a se debater no chão como uma cobra. É a influência milenar. Porque há 1 milênio atrás ela disse para o seu noivo, quase noivo, olha, vamos estrangular os teus pais, eles estão perturbando demais e talvez a gente fique com a riqueza aqui da sua casa. Lembram? Não sabe o problema que está criando. Por isso que a gente, às vezes, fica... O espírita, ele fica muito triste, assim, vendo as pessoas sofrendo. Nós nos sensibilizamos com as pessoas que estão numa dificuldade, sofrendo doenças, sofrendo pela falta do que é necessário. Porém, isso é um resgate. E isso já é um degrau superior. É ressarcimento de débito. E o que está causando o problema? Aí esse só alguém com mais conhecimento. Aí que você vê a Bezerra de Menezes falar pelo Divaldo assim, né? Meu Deus. Ele tem compaixão dos que estão entrando no problema. Enquanto a gente tem raiva, a gente tem compaixão. Porque esse aí está criando para si, talvez, um milênio de problema. 1 milênio. Então, vamos lá. Então, digamos assim, ele está... Nossa, o que eu vi agora me lembrou que eu estudei muito a respeito da fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava bondoso a indefinível tortura de que me via objeto e o assistente esclareceu com sabedoria. Bom, agora, digamos, está perto da hora de dormir, né? Eles podem dialogar um pouco mais. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer o poder criador e aglutinante. Que aglutina, que prende, encerrado no pensamento puro e simples. Aí a gente já vê, né? O caso, aí, se ele falou isso, a gente já lembra o caso que a gente está lendo aqui dessa mulher. Começou folheando um livro de Cole de Plancy. Leu com mais detalhe. Releu. Foi para, né? Talvez com ideias de macabras e magia negra. A igreja alimentou. Começou a fazer exorcismo dela. Não resolveu. Conjuração. Ficou preso. Tá? Desencarnou e continua com o problema. E ela é um caso epidêmico. E ela reflete um caso que chega quase todo dia aqui. Ela está falando, olha, isso é uma coisa aglutinante. Uma coisa que vai te prender, vai te segurar. Encerrado no pensamento. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar entes humanos, tudo devemos fazer. Tudo. De todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Quer dizer, todo pensamento que deprime, todo pensamento que tortura, temos que fazer o possível para libertar as pessoas disso, porque elas não estão sabendo onde vão parar.
A gente nós aqui que somos alguns espíritos mais evoluídos, a gente tem ideia onde vai levar isso. Eles não, são crianças espirituais. Não sabem onde vai parar com isso. Mas o nosso trabalho aqui é que a gente retire da cabeça das pessoas tudo o que possa perturbar no íntimo. Tudo que nos escravize ao quê? Tudo nos escraviza ao quê? A ignorância, a miséria, a preguiça, ao egoísmo, à crueldade, ao crime. É fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu, dentro de cada um de nós e fora. Né? Vamos parar aí, né, gente? Já deu a hora, né? Olha aí o que ele vai falar. Poder aglutinante do pensamento. Nós próprios temos que nos libertar de tudo o que possa perturbar o nosso íntimo. Ora, tem que trabalhar constantemente, né? Para se libertar. Gente, até a próxima aula, tá? Tá bom, Deise. Vai com Deus. Obrigada por tudo.